Olá, minha gente, tudo bem por aí? Ó, se gostar do vídeo, já dá o like, hein? Não esquece. Tudo bem com vocês, minha gente? Bom, hoje eu tenho uma história muito bonita da Bíblia que Deus está falando comigo durante um período bem significativo. Se você não conhece a Bíblia, nunca teve contato, eu vou te contar essa história. Se você acreditar, beleza. Se não, é algo assim que dá para aplicar, sabe? Claro, a gente aplica quando a gente acredita em alguma coisa, mas essa história ela é muito relevante no momento em que a gente precisa aplicar isso que eu vou te falar agora. Eu não sei se você sabe, mas em Gênesis 26 fala da história do filho de Abraão que se chama Isaque. E nesse capítulo, todo ele fala a respeito de desentulhar os poços. Se você não conhece a história, vai lá, Gênesis 26, você vai ver o que está acontecendo naquele capítulo, naquele episódio ali. Gente, eu acho a Bíblia um livro maravilhoso. Essas grandes produtoras aí de filmes estão perdendo essa oportunidade de fazer filmes extraordinários, principalmente do Antigo Testamento, em que as coisas são muito extraordinárias. Mas vamos lá. Esse rapaz Isaac, eu já estou até no meio da história, ele resolveu desentulhar alguns poços que o próprio pai dele já tinha feito, já tinha executado, né? Naquela época, fazer poços no deserto, né, não era uma coisa muito fácil. Você precisava de gente para fazer e precisava se dar sorte de ter água. Não era só cavar o poço, era ter água, que isso é o mais importante. Pelos meus cálculos, ele já era bem idoso, já tinha uma idade bem avançada. Ele começou a desentulhar os poços na qual o pai dele já tinha feito. Ao desentulhar esses poços, achando ali água, vinham os inimigos e queriam tomar posse. E no caso aqui, os inimigos eram os filisteus. Nesse episódio, Isaac estava passando por aquele lugar, até porque o pai dele também passou por ali. Ele estava seguindo os passos do pai, porque em determinada terra havia fome, havia escassez, então ali o povo nômade tinha que se deslocar de um lugar para o outro. A história é muito interessante, gente, eu gosto muito e Deus tem falado comigo a respeito dessa palavra e ainda está falando, por isso que eu estou comentando aqui com vocês. O primeiro poço que ele abriu, desentulhou, porque o inimigo, né? O inimigo ele é sagaz. Para que não tivesse gente ali, porque lugar de água, você pode ver, é onde há habitação, há gente morando. E aí o que aconteceu ali? Aconteceu uma história muito interessante. Por quê? Isaac chamou o seu pessoal para desentulhar os poços. E os poços estavam com entulho e terra. E aí, quando ele acabou de desentulhar esse poço, e aí os inimigos começaram a vir e disputar aquilo ali, dizendo que aquele poço ali era deles, estava na terra deles e eles que tinham o direito de usar. O detalhe aí é que por que eles não fizeram isso antes? Por que eles não desentulharam esse poço quando estava entulhado, quando, né, não estava em uso por outras pessoas? Você vê que o inimigo ele é muito astuto nessa parte, né? Quando o negócio está pronto, minha gente, isso aí é na tua vida também. Você já viu que quando você começa a arrumar um lugar, quando você começa a organizar as coisas, e aí você fez tudo, ficou tudo bonitinho, você construiu, você reformou, sempre tem alguém que quer tomar posse daquilo,
dizendo que era dele. Não, isso aqui você arrumou porque você quis, você desentulhou porque você quis, você fez porque você quis. Esse é o discurso que a gente ouve. Você já passou por isso? Se já passou, escreve aí para mim. Em que situação você já passou por isso? Que você fez alguma coisa super extraordinária, super maravilhosa, não tinha ninguém interessado naquilo, igual uma terra. Quando você desbrava, quando você coloca ela bonitinha, direitinha, sempre tem alguém que quer já desfrutar daquilo. É interessante, isso já aconteceu na minha vida várias vezes. E eu acho tão estranho isso, porque quando estava ruim, quando estava em ruínas, quando ninguém queria, e você foi lá e organizou, tirou mato, sabe, limpou, deixou bonitinho, começou a plantar, começou a fazer as coisas, cara, já vem logo o inimigo para tomar conta. É assim, tá? Se você não passou por isso, escreve aí, não passei por isso ainda, mas vou te falar que você vai passar. Então já estou te preparando para quando você passar, como agir. E aí, nesse primeiro poço, eu queria até te contar a história antes. Se eu conseguir, eu vou fazer em partes isso aqui. Nesse primeiro, sabe o que Isaac fez? Tá, tudo bem. Esse primeiro poço, ele tinha um nome. Se você for lá na Bíblia, você vai ver qual o nome dele. E aí ele falou assim, não, tá tendo muita contenda aqui, eu vou deixar para esse pessoal. Sabe que ele foi tão legal, ele foi tão bom, que ele poderia ter... Se ele fosse uma pessoa vingativa, sabe o que ele faria? Se ele fosse uma pessoa ruim, mas na realidade ele era uma pessoa muito boa. Ele não quis discutir com aquele pessoal a respeito daquele poço. Ele poderia ter colocado de volta os entulhos e a terra na qual os filisteus tinham colocado. Para quê? Para ninguém usar. Eu acho que ali a intenção era aquela de ninguém usar. Tá, tudo bem, beleza. Bola para frente, deixa para lá, deixa esse povo aí com esse poço. E o interessante é que o pai dele abriu, só para você saber, de novo, estou reforçando isso. No segundo poço, o que aconteceu? Ele desentulhou, ele tirou ali... Gente, eu não sou contra o entulho não, tá? Até porque o entulho hoje, nos dias de hoje, o entulho que é colocado no lugar certo, porque você pode encher um local de entulho e fazer uma coisa maravilhosa. Eu não sou contra o entulho, gente, mas o entulho colocado em lugar errado, ele vai atrapalhar alguma coisa. E já pensou em entulho num poço de água, que você sabe que ali, você não sabe a quantidade que vai ter, mas você sabe que ali vai ter água, pelo menos por um período. E aí, esse segundo poço, ele desentulhou, beleza, ótimo, né? Ele andou mais um pouco, tá, gente? Teve uma distância entre um poço e outro. E ali os funcionários de Isaac foram desentulhar aquilo ali. E aí desentulharam, cara, tá escrito na Bíblia que ali tinha águas vivas. Então quer dizer que tinha águas ali brotando, águas que realmente estavam, sabe, fluindo, sabe? Aquela água que flui, água boa, água gostosa de se beber. Aí os bons, né, os inimigos, vieram mais uma vez para disputar aquilo ali. E o que aconteceu? Isaac, como boa gente que era, uma pessoa maravilhosa, não quis também, claro, teve contenda, ali teve acusação dizendo assim, não, olha, isso aqui é nosso. Por acaso o nome se chamava Sitna. Olha, tem muita coisa em Gênesis 26 que a gente deve marcar para a nossa vida. Porque estava dizendo que o povo da terra teve inveja dele porque ele crescia muito, ele multiplicava muito, porque aquilo ali foi
providencial, porque o pai teve uma promessa de, né, de prosperidade, de bênção. A bênção estava sobre Abraão e refletiu no filho Isaque. Mas o filho Isaque não era um homem de guerra, era um homem mais pacato, mais tranquilão. E aí, o que aconteceu ali? Ele desfrutou daquele poço chamado Reobote, só que ainda teve mais uma situação que eu vou contar para você depois. Mas na minha cabeça, gente, eu fiz uma conjectura a respeito do entulho, do poço, da água, do dono do poço. Gente, como a Bíblia é um livro muito simbólico, usando pessoas, circunstâncias, objetos, eu vejo o que a gente pode se colocar em algumas situações, não em todas. A gente pode se colocar no lugar de um objeto, a gente pode se colocar em lugar de um fenômeno da natureza. Só que aqui eu vou fazer uma analogia. Por exemplo, Isaac está ali como o dono do poço, porque ele recebeu de herança do pai, Abraão, que cavou o poço. O poço era do pai dele. E isso é indiscutível, mesmo que a terra não fosse propriamente dele. Quem conhece a história já sabe aqui, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. E aí, Isaac, o dono do poço. Os funcionários são aqueles que ajudaram a desentulhar esse poço. Os ajudantes ali, porque não foi uma pessoa, foram várias pessoas ali, porque era um serviço bem braçal, que até ele não poderia fazer por causa da idade. Tá ligado nisso aí? O entulho. O entulho, você sabe que numa conjectura pode ser pessoas que entulham você de sentimentos ruins, de palavras ruins. E você sabe que você pode, com a sua própria presença, entulhar a vida dos outros? Atrapalhar, porque o entulho, para mim, é algo que atrapalha. Você atrapalha o movimento de alguma coisa. Você pode ser um entulho na vida de alguém, tá? Olha isso daí, que eu tenho até mais conjecturas a respeito desse entulho aí. Porque você pode estar no lugar errado, atrapalhando a vida, o desenvolver de uma pessoa ou de uma situação. Tá, beleza. Você pode, inclusive, ser o poço, que é aquele que recebe a água. Você pode ser o poço. E ser o poço é uma coisa extraordinária e maravilhosa. Por quê? Porque o poço é o que recebe a água. Você sabe que a água na Bíblia representa o próprio Espírito Santo, né? Que a gente que estuda a Bíblia no profundo, a gente sabe que a água ali limpa a gente daquele nosso eu tão sem vergonha, tão cheio de manias, tão cheio de si, de cultura ou algo que às vezes tem coisa dentro da gente que não serve para nada, né? Só serve para ficar ali te atrapalhando a desenvolver como pessoa, a se desenvolver como pessoa, desculpa. Então, você pode ser o poço. Só que a água você não pode ser, porque a água representa o Espírito Santo, que vai, né, sustentar pessoas. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que quando ele está dentro de nós, ele nos limpa, ele nos transforma, ele nos convence de algo que pra gente não serve naquele momento, não serve para o nosso estilo de vida. Então, a água é algo essencial. Vamos dizer que ali
A água representa o Espírito Santo e é essencial para a vida. Há vida sem água? É claro que não. E aí você pode ser, nessa analogia, você pode ser, ó, aqui você pode ser o poço, tá? Aqui você pode ser o entulho, aqui você pode ser o ajudante, aquele que ajuda a desentulhar a vida de alguém. Gente, você pode ser um canal de bênção na vida de alguém, você pode desentulhar o poço de alguém, você pode tirar alguém de uma situação muito ruim, que ela mesma por si só não está conseguindo fazer aquilo. E aí você pode ajudar a desentulhar, você pode ajudar a vida dessa pessoa a ser algo muito bom para uma comunidade, né, para uma nação, para tanta coisa. Será que você já se viu como aquela pessoa que ajuda alguém a sair de uma situação deplorável, uma situação vergonhosa, uma situação de abuso até? E aí, olha só, o que você pode ser. E você pode ser, inclusive, o inimigo, tá? Que entulhou o poço do outro. Você já viu que tem gente que só tenta atrapalhar a vida das pessoas? Gente, eu vejo tanta gente querendo atrapalhar o desenvolvimento dos outros. Essa pessoa também pode ter um problema mental, né? Ela pode ser narcisista, egocêntrica. Então, olha, cara, a Bíblia é um livro assim que te coloca na situação quem que você pode ser ali, tá? Eu não te aconselho, eu ainda não tenho uma clareza disso, se eu posso ser o dono do poço. Se Deus falar que eu posso ser o dono do poço, beleza. Mas eu não vi o dono do poço encaixado assim na minha pessoa, tá? Por quê? Porque eu vejo o dono do poço, não sei se você vê assim, se você vê de outra forma, eu aceito que você coloque aí, não, olha, o dono do poço pode representar isso. Coloca aí para mim, para eu saber, porque nós estamos, gente, em constante crescimento e entendimento da palavra de Deus. Bíblia, ela é um livro prático. Fique com isso na sua cabeça. Ela não é só um livro que você lê e deixa para lá. E o que eu vou te falar aqui agora, que ó, pai Abraão, que para mim representa Deus, na representação, tá? Mas essa história ela foi literal, ela realmente aconteceu. Isaac, o filho, a água, o Espírito Santo, porque a Trindade Santa, né, ela é composta de 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E você é aquele na qual Deus usa. Deus usa o poço? O dono do poço usa o poço? Sim. O dono do poço precisa de pessoas? Não é que ele precise exatamente, mas ele quer usar pessoas. O dono do poço usa situações? Sim, sim, com certeza. Então, olha só, onde é que eu posso me encaixar nessa história? E essa história ela vai ter um final muito legal, que eu vou contar depois, tá? Vai ter outro episódio aí dos poços de Isaac. E aí, gente, essa história é muito legal, porque onde é que você se coloca nessas situações? Você é um entulho? Você é o poço que recebe o Espírito Santo e vai fornecer vida para outras pessoas? Você vai ser aquele que ajuda os outros né, a se salvarem, a serem bênçãos para outros? Quem é você aí? Então,
Faça essa reflexão nesse dia, porque Deus vai falar o que você está sendo nessa vida, porque você aqui nesse planeta é necessário. Você é totalmente necessário, mas talvez você esteja na posição errada, ou atrapalhando situações, ou esteja na localidade errada. Porque nós dizemos sempre que a bênção ela é geográfica. Pode ver, Abraão saiu da terra dele, da parentela dele, e foi para uma terra que Deus ia mostrar. Porque a terra que Deus ia mostrar para ele era onde ele ia prosperar e ia deixar como herança para os seus descendentes. Tá bom, gente? E eu vou ficando por aqui. Olha, com a maior satisfação de estar com você. Eu tenho muitas coisas para contar, gente, porque a Bíblia ela fez uma transformação na minha vida sobrenatural. Sobrenatural. Hoje eu tenho um entendimento que eu antes não tinha. Quem dera se eu tivesse esse conhecimento há anos atrás, eu sofreria menos, teria cometido menos erros. Por quê? O erro, né? A gente é ser humano, a gente erra toda hora, a gente falha, mas a gente tenta errar menos e a gente tenta ser bênção na vida de outras pessoas. Por isso que a gente está sempre aí na atividade, ajudando, sendo generoso, fazendo aquilo que a gente consegue fazer na vida do outro, porque Deus diz, olha, que para você amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Tem gente que não se ama. Aí como é que ela vai amar o outro se ela não se ama? Então fica com essa palavra nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei em que horário você está vendo. Deus te abençoe muito e Ele faça na tua vida aquilo que Ele quer fazer para você ser próspero, abundante na obra do Senhor. Um beijo, meu amigo.